Sônia, não estamos a ouvir. Ótimo. Parece-me arranjar um chá. Chá de camomila. Bem quentinho. Hoje estou cá desde as 9. Conferência. Em vez de ir presencialmente, resolvi presencialmente. Sônia? Sônia? Sim. É só esse o vídeo ou tem o outro também? É só esse. Só esse. Não, tá bem. Obrigada. Muito bem. Então, vamos retomar aqui. Boa tarde, né? Novamente a todos e todas que chegaram para a nossa mesa redonda intitulada Impactos da Pandemia nas Instituições de Ensino Superior nos Países e Regiões de Língua Portuguesa. Essa mesa integra, né, a 11ª Conferência Forges, no âmbito da Academia Forges. Né? A academia foi criada no âmbito do Forges, né, exatamente para agregar pesquisadores, gestores de instituições dos países, né, de língua portuguesa, e temos nos organizado por eixos, né, temáticos, dentre eles formação e inovação pedagógica, sustentabilidade no ensino superior, qualidade no ensino superior, e também sentimos a necessidade, pelo menos num primeiro momento, né, de termos um eixo discutindo impactos da pandemia. Né, e esse grupo tem se reunido, realizado atividades acadêmicas, né, no sentido de refletir sobre tudo isso que estamos vivenciando em nossos países. Né? A nossa coordenadora é a professora Luísa Cerdeira, que está aqui conosco apenas a ouvir, né? Ela se submeteu a uma cirurgia e não está podendo, enfim, né? Precisa descansar e se recuperar da cirurgia, né? Mas está aqui fazendo esse esforço de estar conosco. Nós convidamos 3 importantes pessoas, né, para estarem aqui conosco. Infelizmente, uma delas, né, o professor Antônio Correia, não pôde estar presente por conta de nesse momento, estar no Timor-Leste, né, lá já, de acordo com o fuso horário, aí já é de madrugada, e também ele disse que há muitos problemas de internet e teria muita dificuldade de estar aqui. Mas nós temos a presença aqui, né, do professor Edivar Madureira Brasil. Eu vou apresentá-lo, depois vou apresentar o professor Antônio Fontainhas Fernandes, e cada um, né, vai ter aí um tempo, né, a gente estava combinando aqui até 30 minutos, mas disseram que talvez falem um pouco menos, para depois a gente poder abrir para um debate, fazer um diálogo, né. Eu creio que a experiência, né, desses 2 professores será fundamental aqui para as nossas reflexões. O professor Edivar Madureira Brasil, né, o sobrenome é Brasil e ele é do Brasil. O professor Edivar é professor titular da Universidade Federal de Goiás, né, também a minha universidade, é meu reitor aí, doutor em genética e melhoramento de plantas, né, também pela UFG,
e é reitor atualmente da Universidade Federal de Goiás, né? Já foi reitor antes, né, no período de 2006 a 2014, e agora está no mandato de 2018 a janeiro de 2022. Né? Ele é ex-presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Isso corresponde, né, às nossas universidades federais aqui no Brasil, para quem não o conhece. E o professor Antônio Fontainhas Fernandes, estou pegando apenas, destacando alguns aspectos, né, o currículo dos nossos colegas bastante extenso, apenas para que vocês tenham uma breve ideia, né? Os professores certamente são muito conhecidos, tanto no Brasil como em Portugal. O professor Antônio é professor catedrático de Bioquímica Ambiental da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD, é presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, foi presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, 2017 a 2020, e é reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, né, de 2013 a 2021. Então, esses são os dois convidados, né, e certamente teremos aqui um diálogo muito fecundo sobre os impactos da pandemia, né, especialmente nas instituições que os nossos colegas, de certa maneira, representam, têm, né, uma experiência como gestores nesse período aí, sobretudo dos últimos 2 anos. Professor Edivar, por favor, tem a palavra. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, professor João. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à direção do Forges pelo convite para a gente conversar um pouco aqui hoje com vocês, né, sobre o impacto da pandemia nas universidades. Então, João, é uma alegria aí atender esse convite e tentar trazer um pouco do que a gente vivenciou nesse período aqui. Uma satisfação também estar aqui ao lado do professor Antônio Fontainhas, né, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que foi presidente do CRUP, né? Eu fui presidente da Andifes. A Andifes é o correspondente do CRUP, né, aqui no Brasil, que a Andifes congrega as universidades públicas do país, e eu estava na direção da Andifes, né? Num primeiro momento como vice-presidente, depois como presidente. Aqui o mandato da presidência da Andifes é de apenas 1 ano, mas eu estive na vice-presidência da Andifes quando começou a pandemia, e logo em seguida eu fui eleito presidente da Andifes e conduzi a Andifes nesse período aí da pandemia. Então, a visão que eu trago aqui, João, eu vou tentar aqui dar um contorno aqui, um pouco dos aspectos históricos, mas não sem deixar de inserir a realidade do país, do Brasil, que é muito particular nesse momento. Apesar de todos acompanharem pelos noticiários, né, o momento político e de governo que a gente vivencia no país, talvez as pessoas não tenham a dimensão do que acontece no âmbito das universidades. Então, o recorte que eu vou fazer aqui é como as universidades brasileiras se portaram diante dessa novidade, que é a pandemia, mas que a situação foi, de certa forma, acelerada ou foi dificultada, né, pelo momento político e pela forma como as universidades têm sido vistas nos últimos tempos pelos nossos governantes. Então, é um contorno aí de uma situação que, por si só, já seria uma situação muito inusitada, a situação da pandemia, mas, no caso do Brasil, com posturas obscurantistas e negacionistas muito fortes, o que dificultou. Mas nem por isso a história não é uma história de muito êxito e de muita presença, e eu diria até de muito reconhecimento pelo trabalho das universidades brasileiras
especialmente as universidades públicas. Então, parabenizo o Forges por trazer essa temática, a academia Forges trazer essa temática e a gente poder aqui trocar experiências. Certamente vou aprender muito com a experiência portuguesa aqui e também com os diálogos que irão acontecer, né? O evento ficou com um pequeno problema, que sem a presença do nosso colega do Timor, compreensível a situação, mas com certeza nós vamos aqui no debate poder compreender melhor e olhar para o futuro. Acho que o que está em jogo é como serão as nossas instituições no pós-pandemia, né? Bom, então, relatando de forma bem sucinta aqui, e eu imagino que uma parte dessa história que eu vou contar é comum a todas as universidades do mundo, né? E todos os cidadãos do mundo, mas, num primeiro momento, no dia 15 de março, quando o Brasil começa a conviver de forma mais intensa com a Covid-19, né? Começam a ter os primeiros casos, os casos começam a se avolumar no país. Nessa época, de maneira mais ou menos uniforme, as 69 universidades federais, né? O Brasil tem essa característica, nós temos várias categorias de universidades, né? Tem as universidades federais, tem os institutos federais, que correspondem um pouco aos institutos politécnicos em Portugal. Temos uma organização de universidades estaduais, temos universidades confessionais e temos universidades privadas. Mas as universidades federais, da qual a nossa faz parte, e é uma rede de universidades que tem capilaridade por todo o país, né? São 69 distribuídas nas 27 unidades da federação. Então, em média, temos 2 a 3 universidades federais por estado ou por província, né? Essas universidades, de maneira mais ou menos uniforme, resolveram interromper Edivar, seu microfone desligou. Ok. No dia 15 de março de 2020, mais precisamente na segunda-feira, no dia 16 de março, as universidades tiveram suas atividades presenciais acadêmicas interrompidas. Bom, a partir daí, nos vimos em um turbilhão de acontecimentos que exigiu dos reitores uma capacidade de resposta e de tomada de decisões quase que instantânea, né? Todo um cenário novo, uma expectativa muito grande de que aquilo durasse alguns dias ou algumas semanas, mas a cada dia que passava a gente começava a enxergar esse período cada vez mais distante de um retorno presencial pleno. Então, a primeira medida que todos nós tomamos foi justamente garantir o funcionamento das instituições naquilo que diz respeito às atividades cotidianas da universidade, ou seja, a burocracia da universidade, os pagamentos da universidade, os serviços que a universidade presta para a comunidade e de maneira quase que imediata, organizamos um trabalho remoto nas nossas instituições, que, a nossa surpresa, aconteceu de forma quase que instantânea. Isso foi uma velocidade nessa resposta muito impressionante. Mas o mais impressionante de tudo, e com isso nós garantimos todos os serviços, né? Desde serviços como entrega de diplomas até pagamento de fornecedores, enfim, tudo isso passou a funcionar
folhas de pagamento, passou a funcionar de forma remota na mesma semana que foi decretado esse distanciamento social. Bom, agora, o mais impressionante de toda do que aconteceu na universidade nesse momento foi justamente a universidade, de forma muito rápida e muito espontânea, começou a se debruçar sobre as questões da pandemia. A universidade se organizou também numa velocidade extraordinária, em inúmeras frentes de trabalho que, mesmo nós, gestores, que supostamente conheceríamos tudo aquilo que estava acontecendo na universidade, não tínhamos a exata dimensão da multiplicidade de ações que iam desde a fabricação de máscaras faciais de tecido até o desenvolvimento de respiradores sofisticados, em virtude desses equipamentos estarem em falta no mundo inteiro e serem essenciais para o enfrentamento da pandemia. Foram montadas oficinas de recuperação de respiradores, protótipos de respiradores foram desenvolvidos, novos testes para a Covid. Os nossos laboratórios foram convertidos em laboratórios de campanha para fazer a testagem da população, no momento em que a iniciativa privada ainda não era capaz de fazer sequer o teste convencional, que é o RT-PCR. A rede de laboratórios privados não conseguia fazer, mas imediatamente a universidade iniciou a realização desses testes e capacitou muito rapidamente profissionais que levaram a metodologia e rapidamente a cidade ou as cidades do país começaram a fazer. Mas os testes públicos acabaram sendo realizados nas universidades. Mas, paralelamente a isso, foram desenvolvidos novos testes, estudos sobre a doença, alternativas para a produção de álcool em gel, que dependemos, né, até hoje de um produto emulsificante para a produção de álcool gel, e rapidamente soluções tecnológicas começaram a se multiplicar nas universidades e, num piscar de olhos, centenas de frentes de serviço, no Brasil, milhares de frentes de serviços lideradas pela universidade, tanto no apoio às vítimas, na assistência, né? Uma característica do país também é que as universidades federais possuem na sua estrutura os maiores hospitais públicos do país, né? A nossa universidade aqui inaugurou, durante a pandemia, um bloco de internação de um hospital com 600 leitos, que foi completamente convertido para atender pacientes de Covid, e assim se multiplicaram as ações na universidade. E aí eu vou, antes de seguir aqui, eu vou fazer um pequeno recorte. Tudo isso num ambiente em que a universidade sofre, sem dúvida nenhuma, o maior estrangulamento orçamentário da sua história recente. Eu ouso dizer que da história da universidade brasileira, porque nós temos um sistema universitário muito jovem no país, né? O Brasil tardiamente passou a ter universidades. A universidade mais antiga do Brasil, como tal, ainda não tem 100 anos, que é a nossa Universidade de São Paulo, que é de 1932, então ainda está à beira dos seus 90 anos de criação, né? Temos algumas instituições de ensino superior centenárias, mas na configuração da universidade o sistema é muito novo. E eu ouso dizer que não tem precedentes o orçamento das universidades nesse período. E aí, para contextualizar isso, eu vou dar 2 ou 3 números que
que são suficientes para dar esse contorno da universidade. Nosso orçamento para funcionamento das universidades, aí eu estou falando daquele orçamento que nós temos para manter a universidade aberta, ou seja, para pagar a conta de energia elétrica, para pagar a conta da segurança, da vigilância patrimonial, da limpeza, da água, da internet. Esse orçamento para as universidades brasileiras, ele é comparado com o ano de 2014, ele tem uma restrição de mais de 50% em relação a 2014, isso em valores reais, em valores corrigidos, ou seja, as universidades têm à sua frente uma pandemia e com um orçamento que é menos da metade do orçamento que tinha 7 anos antes e com um quantitativo de alunos, especialmente na pós-graduação, superior àquele de 2014. Então, esse é o recorte que nós nos inserimos nesse processo de pandemia. Para agravar essa situação, uma instabilidade do ponto de vista da gestão das universidades, com um desrespeito absoluto à autonomia universitária. Nós tivemos, nesse período, a nomeação de vários reitores que não foram aqueles escolhidos pela comunidade universitária. No Brasil, nós temos, nas universidades federais, uma democracia universitária consolidada, pelo menos a gente achava, né, João, que estava consolidada há quase 40 anos, né? Desde 1982, nós temos um sistema de escolha de dirigentes baseado em uma consulta à comunidade universitária, que é definido nas universidades e que se encaminha para a presidência da República uma lista com 3 nomes, que desses 3 nomes é nomeado o dirigente. Nesses 40 anos, e de forma mais forte nos últimos 20 anos anteriores a 2018, praticamente nenhum dirigente foi nomeado sem ser o primeiro da lista. Sempre se respeitou o primeiro nome da lista como dirigente da instituição, ou seja, valendo um projeto que foi debatido com a comunidade e que foi definido o gestor. Então, entramos num ambiente de instabilidade com muitos dirigentes, em alguns casos até que não fizeram parte dessa lista, foram nomeados reitores, causando uma turbulência muito grande no interior das universidades, além de medidas arbitrárias tomadas, retirando autonomia. Tanto na questão orçamentária, e aí eu trago 2 números aqui que são muito significativos, né? Além da restrição do orçamento para menos de 50%, o orçamento de capital, ou seja, aquele orçamento para investimento, ele praticamente desaparece nos últimos anos, né? E a gente acompanha com estudos a partir dos dados da OCDE, que mais ou menos 10% do orçamento das universidades da OCDE, e isso se repete num conjunto de universidades europeias, mais ou menos 10% desse orçamento é para investimentos. O nosso orçamento, praticamente há 4, 5 anos, ele tende a praticamente zero, é insignificante. Ele é menos de 0,5% do orçamento global das universidades. E da outra parte do orçamento, né, dos outros, no nosso caso aqui, 98%, 99%, e no caso de vocês, 90%, dessa outra fatia do orçamento
que são de despesas correntes, um estrangulamento sobre as despesas que não são de pessoal, também sem precedentes. Enquanto que na Europa, de novo, e na OCDE, esse percentual é da ordem de 30%, 25% a 30% dessa parte do orçamento de despesas correntes, aqui no Brasil, isso tem tendido a menos de 5% dessas despesas correntes. Então, colocando isso para mostrar que realmente os dirigentes, praticamente sem nenhum espaço de liberdade para definir, porque esse recurso praticamente ele é destinado a deixar a luz acesa e deixar a segurança e a limpeza acontecendo. Ou seja, não há espaço para basicamente nenhum tipo de projeto ou de atividades que garantem minimamente a autonomia da instituição. Então, esse é o contexto que nós entramos na pandemia. Mas, mesmo assim, as universidades buscaram e se aproximaram de diferentes setores da sociedade e conseguiram, a duríssimas penas, fazer milhares e milhares de atividades com muita qualidade. E uma coisa que marcou muito a pandemia foi que o poder público e também a iniciativa privada, que no Brasil também, talvez um pouco diferente da Europa, aqui existiu e ainda existe um certo distanciamento das universidades do dia a dia da sociedade. A sociedade brasileira, seja ela representada por empresários, seja ela representada pelos governos, se socorreram da universidade para solucionar os problemas da pandemia. Eu citei alguns exemplos, mas toda a dinâmica da epidemiologia da doença, todas as questões ligadas à prevenção, ao tratamento, houve um verdadeiro desfile, né, de professores universitários nos grandes portais e nos grandes canais de televisão, trazendo as explicações para a população e dando suporte para a tomada de decisão dos gestores de todas as esferas de governo, seja municipal, estadual ou federal, e também dos diferentes poderes, judiciário, legislativo, todos se socorreram. Então, a pandemia trouxe para a universidade uma visibilidade e uma inserção na sociedade talvez sem precedentes no nosso país. Bom, então, essa é um pouco o que aconteceu na universidade. E aí, olhando um pouco mais para dentro de novo, né, eu comecei por dentro da universidade, as atividades de rotina, coloquei o que a universidade fez para fora, no contexto que a gente tinha, e agora, voltando para dentro de novo, chegou o momento, logo em seguida, da retomada das nossas atividades. E aí, no primeiro momento, a retomada de forma remota, né, com muitas dificuldades, né? Nós temos um perfil de estudantes nas universidades brasileiras que são pessoas de baixíssima renda e uma quantidade muito grande, pessoas que sequer têm acesso a um celular ou a um telemóvel, como vocês dizem, para poder acompanhar uma aula remota, ou muito menos um computador ou um notebook para isso, ou sequer um sinal de internet. Isso nós estamos falando de uma parcela da população estudantil que vai de 25% a 75% da população estudantil está numa faixa de renda que é de vulnerabilidade social. Então, o retorno das atividades remotas, ele passou muito pela necessidade de qualificar os docentes para as atividades remotas, que não eram usuais, de capacitar os estudantes para essa atividade e de prover os meios
para que os estudantes conseguissem acompanhar essas atividades. E isso levou algum tempo, mas conseguimos fazer isso no Brasil inteiro com muita qualidade. Alguns locais tivemos que levar internet por rádio, né, em populações distantes, tipo aldeias indígenas ou comunidades quilombolas, remanescentes dos antigos quilombos da escravidão. Tivemos que levar sinal de internet para que o aluno pudesse acompanhar as atividades de forma remota. Então, fizemos um ensino remoto por 2 períodos letivos e fomos gradativamente retornando às atividades presenciais. Iniciamos pelos cursos da área da saúde e agora expandimos essas atividades, né, para os demais cursos e estamos aí preparando para uma nova normalidade. E eu queria, agora, já encaminhando a minha fala nessa contextualização, eu queria falar muito rapidamente de alguns aprendizados e de algumas perspectivas que temos para as universidades. Bom, primeiro, constatamos que a universidade tem, o que já era sabido de todos nós, né? Tem uma reserva científica que a capacita a lidar com qualquer tipo de problema. A pandemia mostrou isso de forma muito evidente para todos nós. E com muita qualidade e com muita velocidade. Percebemos que a universidade talvez seja uma das instituições mais solidárias que nós temos dentre todas as organizações da sociedade brasileira. Também constatamos que a capacidade de cooperação, mas mais do que isso, a universidade se coloca como o grande agente aglutinador da sociedade para essas situações de crise. Ou seja, é em torno da universidade que se aglutinam governos, empresas, outras organizações do terceiro setor para poder fazer esses enfrentamentos. A pandemia colocou na nossa frente as possibilidades como essa que nós estamos aqui hoje, né? Um evento como esse não aconteceria nesse formato antes da pandemia, né? Obrigatoriamente ele seria um evento presencial. E eu acredito que talvez esse seja um dos maiores aprendizados que a gente tem, não só para a realização de eventos, de reuniões, de conselhos, de congressos, mas também no dia a dia das atividades acadêmicas, que sem prescindir, sem deixar de ser presenciais, ganham um ingrediente novo que deverá ser considerado no futuro das nossas instituições. E eu ousaria dizer que a educação à distância, o ensino remoto, ele vai nos trazer, já está nos trazendo, possibilidades extraordinárias de cooperação, de ampliação de parcerias, de flexibilidade na formação dos nossos estudantes. E aí eu vou dar um exemplo de uma iniciativa nossa, ainda quando presidente da Andifes. Nós criamos um programa chamado Promover, Programa de Mobilidade Virtual em Rede da Andifes, onde um aluno de uma universidade pode cursar disciplinas em qualquer outra universidade federal do país de forma remota e tem o seu conteúdo validado automaticamente na sua instituição de origem. Isso construindo um ambiente de integração nacional que não era possível antes da pandemia. Então, e por que não fazermos isso no plano internacional também? Já temos algumas experiências nesse sentido e com possibilidades de cooperação cada vez mais intensas, não só na formação de estudantes de graduação, mas na pós-graduação, na pesquisa, na extensão, por que não na cultura,
na gestão, né, em todo o processo de internacionalização das universidades. Então, eu vejo que temos inúmeros desafios pela frente. Felizmente, estamos vencendo graças à ciência feita também nas universidades, né? As primeiras vacinas brasileiras entram agora em fase de teste, já de testes clínicos, vacinas produzidas em universidades brasileiras. Temos 5 ou 6 vacinas praticamente prontas para entrar em ensaios clínicos, já que teremos vacinação todos os anos, né? O desenvolvimento de vacinas será fundamental. Então, tudo isso, as universidades lideraram todo esse processo e descobriram essas potencialidades. E é claro que outras questões se colocam para nós, né? Nós todos estamos aqui reunidos utilizando uma plataforma, né? Uma plataforma de propriedade de um dos gigantes da internet e que nos desafia. Por que não colaborarmos nós, universidades, e desenvolvermos nossas próprias plataformas de trocas de conteúdos, de coisas dessa natureza? Então, são apenas algumas reflexões. Estou aqui exatamente dentro dos meus 30 minutos, faltam 10 segundos, viu, João? Consegui fazer dentro do prazo e eu fico aqui para a gente poder bater um papo daqui em diante. Muito obrigado. Eu que agradeço, Edivar, pela sua fala tão instigante, né? Eu acho que vai trazer aí um bom debate logo após a fala do professor Fontanhas. Professor, por favor, fique à vontade para fazer sua fala. Muito boa tarde a todos. Cumprimento o João Ferreira de Oliveira e, na sua pessoa, todos os presentes neste painel, os que nos estão a assistir, e vou tentar fazer uma síntese daquilo que foi viver em pandemia, estando na altura como responsável do Conselho de Reitores. Penso que esse foi um dos motivos que conduziu ao convite, que agradeço, da colega e amiga Luísa Cerdeira, mas foram dos momentos mais difíceis da pandemia. Curiosamente, também foi a 14 de março de há 2 anos que se decidiu em Portugal o encerramento do ensino superior. Foi um dia bastante triste e que nós não tínhamos noção de como governar as instituições à distância. Eu diria que, desde a primeira hora, as universidades estiveram na primeira linha no combate à pandemia. E dava aqui 3 referências. A primeira foi desde logo, quando se deu o encerramento físico das universidades, as universidades ficaram sem estudantes, todo um conjunto de técnicos e de docentes disponibilizaram meios, quer humanos, quer meios de equipamentos, aos hospitais. Houve uma cedência de equipamentos face à carência com que nos devotamos, em que se deu esse empréstimo. As próprias residências dos estudantes, algumas delas foram cedidas para descanso dos técnicos hospitalares, de todo o pessoal de saúde que trabalhava nos hospitais. Foram disponibilizados também recursos humanos e algumas instalações para criar centros de acolhimento para acolherem num sinal de um clima quase, diria, bélico. Do ponto de vista do ensino, as instituições, num prazo de 1 ou 2 semanas, transitaram logo do público para do sistema presencial para o sistema online. Houve um ajustamento muito rápido e houve aqui, esta foi a segunda grande dimensão, foi a mudança do sistema de ensino, que correu bem dentro das limitações, mas que exigiu que dentro das universidades se fizessem ações de formação rápidas entre os docentes, que se disponibilizassem aos estudantes materiais, mas diria que a resposta foi muito positiva. A terceira nota foram os apoios aos estudantes. É importante dizer que começaram a surgir problemas de natureza económica, as universidades disponibilizaram bolsas especiais para os estudantes. Alguns deles que tinham carências de meios informáticos foram cedidos também meios para poderem assistir ao ensino online e houve um especial cuidado para os estudantes internacionais, nomeadamente estudantes brasileiros. Eles estavam deslocados, estavam nas suas residências e, portanto, em todas as universidades se manteve o apoio a esses estudantes.
Naqueles que não estavam nas residências, a situação era mais delicada porque muitas das vezes não sabíamos onde é que eles viviam para lhe prestar esse apoio. Lembro-me que houve estudantes que entraram em pânico, do ponto de vista psicológico, isto estava a ser dramático, porque estavam longe das famílias, mas os serviços de ação social, através do apoio de uma linha psicológica, conseguiram prestar apoio a esses estudantes neste clima. A última nota que deixava foi a criação de uma rede absolutamente extraordinária de centros de testagens. Se o 14 de março foi uma data simbólica, em abril o Ministro da Ciência e da Tecnologia liderou todo este processo de criação em todas as universidades e institutos politécnicos de um centro para fazer testes Covid. E, portanto, criou-se uma autêntica rede. Essa rede foram criadas também redes virtuais ao nível do WhatsApp, onde eles partilhavam as experiências e as suas dúvidas e, portanto, as suas instalações das universidades foram adequadas para centros de testagem. Na altura, se bem recordo, o lema em Portugal era testar, 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 e quanto mais testar, melhor seria para termos noção da pandemia. Na altura, enquanto Presidente do Conselho de Reitores, as universidades tomaram uma posição, um documento, um manifesto de disponibilidade ao país para apoiar neste período de crise, mas também acharam que, não só estando nós na primeira linha da frente no combate ao Covid, o papel da ciência foi absolutamente determinante. Eu deixava algumas questões. Primeiro, a solidez do sistema de saúde português. Em Portugal, um sistema de saúde que é fortemente criticado e pela falta de carência de meios, mostrou-se capaz de dar resposta a um cenário de pandemia. E porque temos profissionais de grande qualidade reconhecida internacionalmente, e isso deve-se à formação que se dá nas universidades. A segunda também, a formação que se dá nas universidades aos quadros dirigentes intermédios. Dentro das organizações, das instituições, existiam lideranças fortes que conseguiram dar resposta. Porquê? Porque o país tem apostado na qualificação. Eu gostava de deixar uma nota aqui a vocês, a fazer aqui um parênteses, que Portugal, neste momento, que está numa situação política eleitoral, uma das questões que se coloca é como se atrasa relativamente à média europeia, mas nas áreas, nos setores onde existiu convergência com a Europa, onde cumprimos as metas europeias, foi na educação. E ainda ontem na televisão portuguesa passava no canal principal que nós temos, Portugal neste momento temos a geração mais qualificada na história portuguesa. Temos gente muito qualificada e que começa a abandonar o país e está a existir uma perda de talento. Isto comprova que a aposta no ensino superior vai ter seguramente bons resultados no futuro. Terceira questão foi a capacidade do sistema científico. Já falei da criação de rede de centros de testagem, mas também porque é que isso aconteceu? Porque os nossos centros de ciência estão interligados em rede a nível internacional e hoje, se quisermos resolver problemas globais, temos que estar obrigatoriamente inseridos em redes globais também. Isto é fundamental e, claro está, que se essa ligação estiver quer mais consolidada, quer com o Brasil, quer com os países de língua portuguesa, isso é fundamental. A quarta linha tem a ver que as universidades tinham ferramentas e meios digitais. Esta é uma aposta já para a requalificação em Portugal no atual plano de recuperação pós-pandemia, mas é preciso existir um forte investimento. E como dizia o Edward, as universidades tiveram que dar resposta, mas com os mesmos financiamentos, ou seja, não houve, para quem estava a liderar as instituições, um pacote adicional financeiro para dar resposta a estas solicitações, quer de apoio aos estudantes, quer de apoio a ações de formação a docentes, quer na adaptação das nossas instalações a um cenário de pandemia. Portanto, eu diria que num ambiente adverso, as universidades tiveram um grande sentido de Estado, um sentido de responsabilidade e de missão e mantiveram sempre a atividade em plena. E eu colocava a questão ao contrário. E imaginem que se não tivesse sido possível, o que é que acontecia a um país com os jovens dos 18 aos 25 anos, todos metidos em casa durante meses e meses e meses, sem qualquer ocupação? O que é que teria sido feito? Seria seguramente muito complicado, até porque uma das questões que nós tivemos que suportar foi a reforçar os apoios de orientação psicológica, porque a pandemia
forçosamente afetou as pessoas e as famílias do ponto de vista emocional, e esse apoio psicológico foi muito importante. Portanto, as universidades, em suma, em 15 dias, reinventaram-se, conseguiram transformar um modelo de ensino presencial e passámos para um modelo online. Curiosamente, num outro documento, as universidades publicaram que quais seriam os desafios no futuro, que conclusões é que tiraram da pandemia. Primeiro, é preciso um sistema de ação social eficaz, de apoio aos estudantes, principalmente às famílias mais desfavorecidas, porque uma coisa e hoje foi tornado público um estudo promovido pela Assembleia da República e pelo Conselho Nacional de Educação, que prova que a pandemia conduziu a maiores desigualdades, ou seja, quem era mais desfavorecido ainda ficou mais desfavorecido no cenário de pandemia. Por isso é preciso uma ação social eficaz, apoios não só em bolsas, mas também em outros níveis de natureza social. Segundo, concluímos que é necessário diversificar a oferta educativa. Hoje, um estudante português de uma universidade assiste a uma aula teórica de um professor do Brasil. Isto acontece, ou seja, os conteúdos são disponibilizados, estão na internet, o mundo é global e podem assistir a uma aula de um professor brasileiro de uma universidade, ou assim como pode acontecer o contrário. Portanto, isto demonstrou que parte do ensino no futuro poderá ser alterado e não terá que ser forçosamente presencial. O que é prático, o que são competências, isso sim terá que existir uma maior interação entre o professor e o aluno, mas aquilo que é o ensino teórico, no futuro poderá ser reprogramado e ser disponibilizado nas plataformas web. Portanto, a pandemia mostrou que é necessário mudar o modelo de ensino-aprendizagem, é preciso diminuir relativamente aos países europeus, o número de horas que têm os planos de estudo. São planos de estudo muito intensivos e que no futuro teremos que apostar em ciclos curtos também para os desempregados Covid, ou seja, que formação ao longo da vida é que poderão as universidades agora fornecer. A terceira questão, como vos disse, é valorizar o ensino online nos planos de estudo, portanto, planos mistos que prevejam não só o ensino presencial, mas também os conteúdos digitais. É forçosa, a quarta questão que concluímos é a necessidade de adequar as instalações e os espaços de ensino. Hoje os alunos aprendem e nós ensinamos onde nós aprendemos quando éramos alunos. Nos últimos 40, 50 anos as salas estão estáticas, são as mesmas, é preciso criar mudanças para os novos desafios do século XXI e, portanto, diria que, numa síntese final, que a pandemia agravou expôs algumas das assimetrias que existiam, algumas desigualdades tornaram-se mais vistas do ponto de vista social e, portanto, agravou, os mais desfavorecidos foram ainda mais prejudicados. Por outro lado, houve alterações ao nível do ponto de vista psicológico, níveis de ansiedade, níveis de alterações do humor que se refletiam e, portanto, estas são questões que as instituições também têm que dar resposta. Terceiro, poderíamos aqui, estou a referir-me a este relatório que foi produzido, que a necessidade de apoiar os estudantes não só a nível psicológico, mas também do ponto de vista social. As bolsas de estudo são fundamentais e temos que reforçar e capacitar os serviços de ação social. A última questão tem a ver com a questão do financiamento. As universidades, os reitores, acham que os modelos de financiamento devem ser revisitados, deveriam ter existido apoios específicos para dar apoio ao combate à Covid, mas que no futuro, e para um futuro governo que possa acontecer, que é necessário revisitar os modelos de financiamento, principalmente as universidades públicas, que tenham em vista e se baseiam em alguns critérios de produtividade, de gestão e que alterem um pouco aquilo que tem vindo a acontecer em Portugal, que é, se formos ver o financiamento per capita por aluno, é muito inferior à média europeia. Portanto, conclui-se que as universidades estiveram na primeira linha da frente no combate à Covid, foram fundamentais neste combate, mas também vão ser fundamentais agora na mudança de modelo de desenvolvimento económico do país. É fundamental apostar na ciência e tecnologia, na inovação, para aumentarmos a nossa capacidade de produtos de
de valor acrescentado para podermos alterar este modelo económico e tentar que Portugal possa ultrapassar-se da crise financeira. Ou seja, se foram determinantes no combate à pandemia, também serão determinantes igualmente agora na recuperação económica e do país, num modelo baseado no conhecimento, na inovação, que aumenta o valor dos produtos e a capacidade destes produtos serem exportados para dinamizarmos a economia portuguesa. Portanto, este é o grande debate que está aqui neste momento em Portugal. Ainda ontem, como eu vos disse há pouco, um dos principais canais da televisão pública portuguesa mostrava os jovens e mostrava jovens que expressavam que era preciso mesmo mudar o modelo de desenvolvimento do país. Eu penso que mais do que estar aqui a continuar nesta conferência, preferia então passar a palavra ao João Ferreira de Oliveira para ver se conseguimos criar aqui alguma dinâmica com todos aqueles que nos estão a acompanhar. Bem, muito obrigado, professor Fontainhas, e também antes, né, o professor Edivar, pelas falas instigantes, né, que nos dá um quadro muito fiel do que aconteceu, né, e ainda está acontecendo em certa medida. A pandemia está aí, né, já se fala até em quinta onda da pandemia, né, em alguns países, inclusive, se fala em lockdown, né, e por aí vai. Enfim, é uma situação ainda muito grave, né? Apesar das boas notícias em termos da vacinação, em termos da possibilidade de novas vacinas, né? Mas, enfim, eu acho que tanto esse contexto em que nos encontrávamos, né, como as universidades agiram, né, como elas se relacionaram com as diferentes instituições do seu entorno, né, para, enfim, equacionar um conjunto de problemas ou contribuir nessa direção, são muito significativos. Mas certamente chama muita atenção na fala de ambos, e aí eu queria colocar uma questão e depois abrir aqui para os colegas que quiserem se pronunciar também. O professor Fontainhas disse, né, trabalhamos com os mesmos financiamentos, né, e o Edivar disse assim, trabalhamos com menos financiamento, né, para lidar com essa crise toda da pandemia, né? E, ao mesmo tempo, vocês nos apresentam uma série de aprendizados, mas também de possibilidades, né, futuras para o ensino superior, né? Quer dizer, a vida acadêmica não será mais a mesma, as universidades têm um potencial enorme, né, e aprenderam muito com essa crise toda da pandemia. Vários aspectos foram aqui mencionados, né, em termos de cooperação, em termos dos desafios todos de diversificar as ofertas educativas e tudo mais. Eu queria perguntar o seguinte, né? No caso de Portugal, com os mesmos financiamentos, no caso do Brasil, com financiamento cada vez menor, né? Há possibilidade, e vocês percebem que a universidade será capaz, né, de projetar esse futuro e agir nesse futuro, de alguma maneira buscar, não sei se parceria com os governos, ou, enfim, fontes de financiamento que nos permitam, enfim, avançar, né, num caminho que parece meio sem volta. Essa seria a minha questão em relação ao financiamento da educação superior, relacionado à perspectiva do financiamento atual ou futuro, para projetar esse futuro, né, e certamente recursos serão necessários para tudo isso que foi aqui colocado, né, definição de cursos, planos de curso, readequação de instalações, enfim, né, plataformas, tudo isso que foi mencionado. Eu queria ver se algum outro colega tem questões a colocar, se quer participar agora, reagindo à fala dos nossos convidados. Está aberto aqui. Alguém? Bom, senão eu colocaria essa questão inicialmente, né? E aí também vocês podem reagir à fala do outro, certamente, né? Porque eu acho que são duas experiências distintas, né? O Edivar falou assim, nós passamos 6 meses para começar a voltar. O professor Fontainha diz assim, nós em 15 dias voltamos, né? Online. Eu acho que são realidades bem distintas. É claro que tem a ver com o tamanho do país, tem a ver com as condições tecnológicas, né? Tudo isso. Edivar, você quer começar? Pode ser. Bom,
eu vejo, João, primeiro, assim, as experiências são muito parecidas do ponto de vista da capacidade de resposta das instituições, né? Universidades públicas respondendo com muita agilidade à pandemia. A diferença no tempo de resposta foi em função do perfil socioeconômico dos nossos estudantes, né? Que demandou uma preparação enorme. Só para dar um exemplo, João, você presenciou isso daqui, nós fizemos uma campanha para doação de telemóveis e de computadores para a gente poder repassar os computadores para os estudantes que não tinham condição de estudar. E a gente não poderia começar as aulas antes desses estudantes terem as condições mínimas. Então, isso demorou um pouco, mas já estamos agora já em ritmo de regularizar o nosso ano letivo dentro do ano civil, como chamamos aqui. Mais um ano aí nós estamos completamente em dia com essa situação. Mas com todas essas questões que o professor Fontanhas colocou, né? Investimentos serão necessários nas salas de aula. Eu não tenho dúvida de que a modalidade híbrida veio para ficar, e a híbrida é muito mais complexa do que a online, né? E muito mais complexa do que a presencial, porque precisamos de salas adequadas, de mecanismos de interação. Isso vai ser muito positivo, né? Certamente o próximo Forges vai ser híbrido, né? Vai ter várias pessoas num determinado país e pessoas em outros países assistindo, interagindo, e isso vai colocar desafios. Bom, com relação ao orçamento, né? Ao financiamento das universidades. Olha, a situação no Brasil, em função de uma medida, de uma alteração na Constituição, ela, para nós, é extremamente preocupante, João. Você sabe bem, nós temos uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 95, que ela limita os gastos públicos de um ano para outro apenas a correção do índice de preços, né? Ou seja, da inflação, de coisas dessa natureza. E o que acontece é que aquela margem que no Brasil já é muito estreita das despesas correntes em relação às despesas de pessoal, ela tende a se estreitar ano a ano e, no futuro muito próximo, ela tende a desaparecer. 2, 3 anos mais, com esse regime fiscal que foi aprovado em 2016, as universidades não têm absolutamente nenhum recurso, nem de investimento, nem de manutenção. E isso seria o desastre das universidades e da educação superior brasileira e da ciência brasileira. É importante dizer que 90% da ciência brasileira é produzida em instituições públicas, especialmente em universidades. E majoritariamente nas universidades chamadas federais, né, que são essas 69 instituições que estão submetidas a esse regime fiscal que eu mencionei. Então, se não houver uma mudança e uma excepcionalização muito rápida dessa regra, a universidade brasileira sofre sérias ameaças. Mas não é só a universidade brasileira que vai sofrer ameaças. A ciência brasileira e a capacidade de resposta. Eu costumo fazer a seguinte comparação, João. O acúmulo que foi gerado na ciência brasileira nos últimos anos, né? Os pesquisadores, uma certa infraestrutura laboratorial relativamente robusta, e tudo isso permitiu que o Brasil fosse um dos grandes países do mundo a produzir conhecimento novo sobre o Covid-19. Nós tivemos entre os 10, 12 principais
produtores de conhecimento em Covid. Isso sem uma alimentação forte do ponto de vista de financiamento público, e não tem jeito de ser diferente, João. Não tem jeito de fazer ciência, né, na completa acepção da palavra, na essência da ciência, sem financiamento público. Você consegue fazer tecnologia sem financiamento público, mas, entretanto, você não consegue fazer tecnologia sem ciência. Então, na base, se não houver uma inversão nessa lógica e um financiamento forte na ciência brasileira, que, por sua vez, está dentro das universidades, o Brasil corre um risco de um apagão científico num horizonte de tempo muito próximo, porque o Ministério da Ciência e Tecnologia também não está investindo, nem o Ministério da Educação, nem o Ministério da Ciência e Tecnologia. E a gente já começa a assistir com muita tristeza algumas coisas que são extremamente perigosas. O desestímulo de estudantes que terminam o seu curso de graduação, que optam por falta de auxílio, por não fazer mestrado, doutorado, e, com isso, ameaça a ciência brasileira também na questão de pessoal. Por um lado, na questão de falta de recursos, e no outro, pela não alimentação dos quadros das universidades e dos institutos de pesquisa. E mais grave ainda, pesquisadores sêniores do Brasil já têm recebido e, por diversas vezes, aceito convites para levar a sua expertise para outros países. Então, vivemos sob uma ameaça gravíssima, né? A gente conseguiu algum recurso com a iniciativa privada, mas são recursos que são importantes, são bem-vindos, mas que não atacam a raiz do problema. Então, a situação é muito ameaçadora. Muito bem. Professor Fontainhas, gostaria de... Eu primeiro queria fazer aqui um esclarecimento. Quando nós dissemos que em Portugal mudamos a 14, quando o governo permitiu no dia 14 de março que fechássemos as universidades por umas questões de higiene, de questões sanitárias, as universidades já estavam-se preparando já há alguns tempos, porque estávamos a ver principalmente o que se passava na Europa, mas mais concretamente em Itália. Itália era o foco que nós acompanhávamos todos os dias na imprensa, nos telejornais abriam com aquilo que se passava na Europa e, portanto, percebemos que era uma questão de tempo. Aliás, os reitores já estavam a fazer pressão para que o encerramento se desse mais cedo que o 14 de março. Portanto, foi uma questão de tempo e todas as universidades já se estavam a preparar. Do ponto de vista de financiamento, eu falo que é necessário mais financiamento para o sistema e articular com a mudança de modelo económico. O que não quer dizer que Portugal não tenha feito um esforço. Eu gostava de deixar aqui muito claro que o atual Ministro da Ciência e o Governo, o Primeiro-Ministro, assinou com os reitores um contrato para o final da legislatura, que era de 2017 a 2023, em que todos os anos nós aumentávamos 2% no nosso orçamento, mas achamos que este é o caminho a seguir, ou seja, é preciso aumentar mais o investimento em ciência e em ensino superior. E uma vez que nós vamos para novas eleições em janeiro, julgo que fará todo o sentido que na próxima legislatura, qualquer que seja o entendimento político do governo futuro, deveria fazer um acordo com as universidades para 4 anos, porque quem está a gerir uma universidade, o Eduardo sabe muito bem isso, precisa de estabilidade e precisa de uma planificação a 4 anos. O que é que vai acontecer nos próximos 4 anos? Sob pena de não conseguir gerir da melhor forma. Portanto, é fundamental um acordo de legislatura. Segundo, estamos a iniciar um novo ciclo europeu. E quando se prepara na Europa 2030, vamos dizer, Portugal, neste momento, recebe mais da Europa em ciência do que paga. Portanto, nós temos que pagar, temos uma determinada componente para o orçamento europeu, mas aquilo que vamos buscar em projetos já é superior àquilo que pagamos no orçamento. E o objetivo de Portugal é duplicar. Nós, nos últimos anos, fomos buscar 1.000 milhões de euros
de financiamento para a investigação portuguesa e a ambição, a meta é de passar para 2.000 milhões. Isto é muito ambicioso. E para irmos buscar este dinheiro também é preciso investimento na ciência em Portugal. E porquê é que se defende a ciência em Portugal? Porque nós ainda estamos distantes do investimento de 3% do PIB, este era a grande missão da Europa, o grande objetivo da Europa é o 3% do PIB. Nós na Europa temos duas velocidades, temos o norte da Europa que já vai muito à frente, a Suécia, a Dinamarca, os países do norte da Europa, e temos os do sul mais atrasados, mas se compararmos a Europa com a Coreia, com a China, com Israel, com os países que já aumentaram, e os Estados Unidos muito mais do que o PIB, são esses os países que vão na correria da frente face aos desafios, quer climáticos, quer aos desafios digitais. É fundamental apostar na ciência. No caso português, é fundamental em duas vertentes. Primeiro, é preciso uma ciência que esteja articulada pela economia. Vou-me repetir, mas não me posso quero aproveitar a oportunidade. Portugal precisa passar para uma economia de aumentar o valor acrescentado dos produtos, e o mesmo se passará com o Brasil, ou seja, não vender as matérias-primas, mas vender já os produtos com valor acrescentado, e para isso é preciso ciência, para isso é tecnologia, é preciso inovação. Só assim é que podemos mudar o nosso modelo económico. Por outro lado, a nível do ensino superior, há uma reforma que é urgente, que é a reforma da oferta educativa. A pandemia ensinou-nos que é possível que o sistema online, o sistema à distância pode manter-se no ensino teórico e reduzir a carga letiva dos cursos. Eu não sei qual é a vossa noção, mas um curso em Portugal terá na média 24 horas de aulas letivas. 24 horas de aulas por semana é muito mais, nós temos que baixar das 20, como está, por exemplo, em Inglaterra. Menos horas, mas mais tempo, isto não tem como objetivo meramente económico despedir pessoas, as pessoas mantêm-se, mas vão dar outro tipo de apoio aos alunos e vão participar em projetos que tragam dinheiro, financiamento para as universidades, por outro lado, diminuir a carga burocrática. Isto vai ser um grande desafio para Portugal e, portanto, além de mudar os métodos de ensino-aprendizagem, o online veio para ficar, o presencial nunca vai substituir o presencial, mas podem coabitar, é preciso mudar os planos de curso e, por outro lado, as salas de aulas. As salas de aulas precisam todas ser equipadas com meios de infraestruturas tecnológicas e informáticas para permitir este modelo. E para terminar, só para vos dizer, uma das grandes tendências da Europa é formar universidades europeias. O que são universidades europeias? Por exemplo, a Universidade do Porto ou a Universidade de Lisboa, com uma universidade de França, com outra da Alemanha, com outra de outro país, várias universidades que estão a formar uma rede, uma aliança. Portanto, todas as universidades portuguesas estão a entrar em alianças. O que é que vai acontecer? É que numa determinada aula, vamos ter daqui a uns anos alunos de vários países, simplesmente alguns entrar à distância. Isto vai implicar o quê? A falarmos todos a mesma língua, o inglês, vamos ter que, além da linguagem universal, ter meios informáticos, mas eu a lecionar aqui uma aula, estarei a falar para alunos de vários países. Em vez de ser os alunos a mudarem só, a fazerem mudanças de mobilidade pelo Erasmus, nós vamos ter os alunos na mesma sala de aulas e com novas tecnologias que mais futurologistas. Eu penso que já temos aqui o Rodrigo Lourenço que quer intervir, não é? Eu não percebi. Rodrigo, por favor. Sim. Olá, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Houve ali bocadinhos da sessão que eu não tive a oportunidade de assistir, mas no essencial assisti a tudo e gostei bastante, e foram problemas que nós aqui no Politécnico de Setúbal também sentimos e também vivemos. Já agora partilhar com o Edward que a Forge já é mista e de facto é um desafio muito grande, de facto, esta questão desta nova realidade, que é o presencial com à distância simultaneamente. Portanto, nós estávamos numa lógica, ou estávamos à distância, ou estávamos em presencial. Agora este novo figurino de misturar tudo é um conjunto de desafios acrescidos, mas é a nova realidade e é com esta que eu acredito muito, e eu acho que nós todos acreditamos muito. Contudo, aquilo que eu senti, partilhando as vivências que vocês tiveram nas vossas instituições, que nós tivemos aqui também, aquilo que eu senti aqui muito, e queria ver a vossa perspectiva, é que
A pandemia passou, houve muita mudança rápida demais para aquilo que nós estávamos habituados e para aquilo que as instituições de ensino superior normalmente estão habituadas. As instituições reagiram, tiveram grande capacidade de reação, mas a sensação que eu tenho agora é que parece-me que as pessoas, na realidade, não sentiram ainda essa mudança. Ou seja, há aqui um período de adaptação que é lento, que tem implicações nesta necessidade toda agora de mudarmos. E eu vou buscar muito aquilo que o Fontainha estava a falar, que era a questão da redução das horas letivas. Eu acho que isto é crucial, mas é um desafio ao mesmo tempo muito grande. Nós também estamos envolvidos numa universidade europeia, é um desafio muito grande com as experiências que vêm de fora e que tentamos mudar, e que as resistências são muito grandes. Portanto, a minha questão é aquilo que eu vos queria colocar é que será que verdadeiramente nós estamos com essa capacidade intrínseca no dia-a-dia de conseguirmos fazer essa mudança, às vezes com tanta rapidez que a sentimos, mas que estamos com uma incapacidade, por algumas questões que vocês já falaram. O que é que nós podemos fazer para conseguir, de facto, que esta mudança seja? Quando nós voltamos, aparentemente o que aconteceu é que as práticas voltaram todas. Quando é possível, voltamos tudo ao antigamente, parece que não aprendemos nada, e às vezes eu próprio me sinto nisso. Tira fora a tecnologia, já estou farto de tecnologia, porque não me apetece ter a tecnologia. E às vezes há um saudosismo do voltar ao que tínhamos. E esta ambiguidade que estamos, a mim deixa um bocadinho inquieto, e queria ver como é que nós podemos, de fundo, potenciar esta rápida mudança que precisamos, mas ao mesmo tempo esta lentidão que temos do processo de mudança. Muito obrigado. Muito bem. Mais alguém? Eu vi a Jorge ligou a câmera, não sei se está querendo fazer alguma... Não? Ok. É muito interessante o que o Rodrigo diz. Professor Fontainha, aproveitando também, fazendo um comentário a partir da fala do Rodrigo, nós aqui no ensino remoto emergencial, né, Edivar já falou disso aqui, nós passamos a ter, né, a atividade síncrona e assíncrona, né? E essa questão da contabilidade, por exemplo, dos tempos, ela se torna muito mais flexível. Ninguém consegue segurar os alunos mais de 1h30, por exemplo, né, diante de uma sala de aula virtual para dar aula em cursos de graduação, por exemplo. Mas, evidentemente, que isso gera necessidade de que esse professor produza atividades outras que serão contabilizadas, né? Quando o senhor fala da questão de diminuir tempos, o senhor está se referindo a cursos novos ao longo da vida, como o senhor se referiu, está se referindo mais aos próprios cursos existentes, né? E uma outra coisa que eu queria colocar para o Edivar assim, acho que a fala do Edivar mostra que a sociedade foi testada, né, para ver se tinha o vírus, depois veio a vacina. E a universidade também foi testada, né, tanto em Portugal como no Brasil, e se saíram bem, né, tiraram uma boa nota, digamos assim, né, porque foram solidárias, mostraram, como diz o Edivar, né, a reserva científica que tinha para enfrentar esse otimismo aí, qualquer problema, né, e etc. Mas nós fomos testados. Eu queria ver, Edivar, se você percebe que nós estamos testados, inclusive, para enfrentar esse problema do que o professor Fontainhas e você mesmo dizia, né, das possibilidades novas que estão diante de nós, né? Ou se nós... é impossível fazer isso, como você mesmo diz, sem uma forte participação dos orçamentos via governo federal. É isso, por favor. O professor Fontainha foi citado primeiro, se quiser começar, o Edivar fala depois. Está desligado, professor, o microfone. Gostei muito da intervenção do Rodrigo, e é exatamente o que eu sinto. Houve uma mudança muito rápida, todos nós nos adaptamos, mas agora temos uma certa saudade de voltar ao presencial. Eu acho que quem ensina, qualquer docente reconhece que não há nada que substitua ao presencial, e o presencial é fundamental. Mas agora, a questão que está em causa, como é que nós podemos mudar, nomeadamente diminuir o número de horas dos cursos? E a primeira questão
questão que tem que se dar é aos docentes, que o objetivo não é despedir pessoas, não é diminuir o número de docentes, é a estabilidade, é dizer, nós precisamos que os docentes tenham uma carga horária menor, ou pelo menos os cursos com uma carga horária menor, mas os docentes tenham mais tempo para acompanhar o aluno noutro tipo de projetos educativos, de projetos com outro tipo de interação, ou seja, poderíamos no limite colocar o ensino teórico depositado. Eu quando falei que alunos portugueses vão buscar vídeos ao Brasil, por exemplo, isto é verdade, eu tenho pessoas familiares que estão a estudar em universidades portuguesas, que vão buscar a professores reconhecidos do Brasil matéria. Portanto, isso é algo que pode ser disponibilizado. Agora, o ensino presencial é que tem que ser muito mais interativo e não propriamente o ensino teórico, onde está numa sala de aula estão 100 pessoas. Ali não há qualquer interação, são 100 pessoas, praticamente o professor debita, fala e o aluno limita-se a estar na sala de aulas. Portanto, aí não faz sentido. Faz sentido é que o professor tenha tempo para atender os alunos e tirar as dúvidas, acompanhar e outros modelos de ensino. Essa é uma questão. O que é que me parece, Rodrigo? É preciso lideranças fortes. E lideranças fortes não significa lideranças musculadas, significa lideranças, quando se faz uma mudança numa instituição, é preciso explicar a todos, ter muitos fóruns, dizer que o objetivo é melhorar a qualidade do ensino, dar mais apoio aos alunos e não propriamente diminuir o número de docentes, nem nada que se faça contra os docentes. Acho que não se faz nenhuma reforma contra as pessoas. É preciso explicar e ter muita paciência nisto. Isto é preciso, que é para dar estabilidade e segurança às pessoas. Penso que isto é fundamental. Segunda questão, há formatos que nós não falamos aqui, que são os formatos em contexto de empresa. Por exemplo, se eu falei que, João, quando eu disse no início que Portugal era um bom exemplo de como deu um salto a nível da educação e neste momento temos a geração mais qualificada de sempre, estamos próximo das metas europeias, Portugal tem 40% já de alunos diplomados dos 30 aos 34, esta é a meta europeia, também temos um lado que ainda não acompanhamos a Europa, e uma delas é aquilo que o João disse, que é a formação ao longo da vida. Ora, a formação ao longo da vida, imaginem que nós queremos tirar um curso, vamos tirar ao fim de semana, vamos tirar em regime noturno, nós aí estamos a penalizar as famílias e é muito difícil. Portanto, neste momento tem que se contextualizar já cursos de formação ao longo da vida nas próprias empresas e nas próprias organizações. Porque, por exemplo, está-se a criar um cluster da indústria automóvel no Minho. É necessário formar pessoas naquela área. Porque é que não são as próprias indústrias onde estão a ser criadas os locais onde os próprios estudantes aprendam parte dos seus conteúdos? Estou a dar um exemplo. Se nós estamos aqui, por exemplo, no Douro, eu estou aqui no Douro, aqui é uma zona especializada em vinhos, porque é que não é nas adegas que os alunos têm as aulas, em vez de ser nas salas de aulas das próprias universidades? E, portanto, tentar ver se conseguimos, dentro do período de formação, existir uma parte dedicada na própria empresa à formação das pessoas. Isto é preciso uma grande mudança, que é o chamado ensino em contexto de empresa. Ao fim de semana, o noturno é também sempre uma solução, mas penaliza sempre as famílias e as pessoas. Se quisermos apostar na formação ao longo da vida, julgo que temos que pensar em contextos em horário normal. Isto é uma questão... E eu permitam-me aqui, uma vez que estão aqui muitos colegas do Brasil, só dar aqui uma nota, uma vez que já há um colega que quer intervir, que é: a Europa desenhou um programa com o Norte da África chamado PRIMA. Porque chegou-se à conclusão na Europa que o problema das migrações não se resolve à pancada nem aquelas cenas que nós vemos. Resolve-se desenvolvendo o Norte da África e, portanto, criaram-se projetos de cooperação com o Norte da África para desenvolver o Norte da África, para evitar que eles depois migrem para a Europa e evitarmos estes problemas sempre das migrações. Parece-me que a Europa, há aqui um espaço de oportunidade, que é o espaço ibero-americano. Acho que Portugal e Espanha, com os países, desde logo o Brasil, e os países ibero-americanos de língua espanhola, que se deviam desenhar projetos europeus entre esta área, e Portugal e Espanha ganhavam uma centralidade, em vez de sermos a zona periférica da Europa, do sul da Europa a menos tolerada, poderíamos ter um maior centralismo. O espaço ibero-americano é um espaço que Portugal e o Brasil, conjuntamente Espanha e
que tem que explorar mais e ter maior diálogo com a Europa. Era preciso desenhar programas de cooperação no espaço ibero-americano. É uma área absolutamente determinada até para a estabilidade ao nível da geopolítica a nível mundial. João. Nós vamos ouvir o Edivar, depois passamos para o Enzo. Está bem, Edivar? Ok. Bom, acho que o professor Fontanha já foi muito feliz aí na abordagem, nas respostas. A gente percebe que as dificuldades são muito parecidas. No Brasil, professor Fontanhas, a gente tem uma quantidade de horas-aula semanais ainda superior a 24 horas em muitos cursos de formação. Há um exagero de carga horária dentro de sala de aula, com um aproveitamento, na minha opinião, que não acrescenta na mesma medida que o número de horas é aumentado. Eu tenho convicção de que é possível, naquilo que o senhor coloca, de termos atividades interativas mais instigantes, o resultado será muito melhor. Professor Rodrigo, a gente vai começar a experimentar essa realidade agora, né? Nós temos, acho que as pessoas estavam muito sofridas com o distanciamento, exaustas da tecnologia. Nós acho que fomos exigidos como nunca, porque como não havia necessidade de deslocamento para uma reunião na África, na Argentina, nos Estados Unidos ou no Brasil, em qualquer unidade da Federação Brasileira, a gente mudava apenas de plataforma e chegava no outro ponto. Fomos massacrados com uma quantidade, uma overdose, por assim dizer, de tecnologia. E isso, sem dúvida nenhuma, provocou um cansaço muito grande nas pessoas, que agora, com a pandemia diminuindo, o primeiro movimento, sem dúvida nenhuma, é de voltar ao que era antes. Mas, eu até digo para quem está em gestão, a coisa está mais difícil, porque eventos presenciais e eventos remotos quase que simultaneamente, e aí sem a vantagem do deslocamento instantâneo, né? Então, às vezes, a gente tem um evento, né, uma reunião, e daqui 30 minutos uma reunião em outro lugar, mas com deslocamento no meio, uma remota e outra presencial. Então, nós vamos ter que achar um novo formato, e eu acredito que, no caso do Brasil, a legislação ajuda um pouco. Nós podemos, nos cursos presenciais, eu não sei como isso funciona em Portugal, nós podemos ter, com a legislação que já existia antes da pandemia, mas nós não utilizávamos, ter até 40% das nossas aulas na modalidade online. Então, eu acredito que vamos caminhar para um modelo onde boa parte das aulas teóricas serão online e as aulas práticas serão presenciais, e há toda uma construção necessária em termos de horários. Vai ser um aprendizado, isso eu acredito que vai levar 1 ou 2 períodos letivos para a gente chegar na nova realidade. Porque eu já escutei aqui de muitos professores da UFG que não querem mais voltar para o presencial, que estão muito satisfeitos com o ensino remoto, né? E também de estudantes, né? E aí eu vou voltar, chamo atenção para a situação econômica dos estudantes das universidades brasileiras. Eu sempre dou o exemplo, João, de cursos de formação de professores que muitas vezes são noturnos, né? Que são cursos eminentemente teóricos na maioria dos casos. O estudante trabalha o dia inteiro, entra no transporte urbano, vai até a universidade, fica 3 horas ou mais na universidade,
volta para o transporte urbano, vai para casa, dorme pouco, se alimenta, dorme pouco, amanhece o dia, vai trabalhar e faz isso 5 dias na semana. Esse sistema é um convite ao estudante a abandonar a universidade. É um convite ao estudante a abandonar. Aquele que não tem muita determinação ou que não tem um trabalho que permita ele ter um mínimo de qualidade de vida, a tendência desse estudante é desistir. Com a nova realidade, nós vamos poder fazer uma combinação, e aí a presencialidade é fundamental, que talvez esse estudante vá 3 dias por semana na universidade e 2 dias ele assiste às aulas de casa na forma síncrona ou na forma assíncrona, e isso vai trazer qualidade de vida e vai diminuir a evasão na universidade seguramente, né? Sem contar o deslocamento, o trânsito e todos os transtornos. E para o professor, da mesma forma, ele vai poder programar melhor o seu horário, combinar suas atividades de pesquisa e de relação com a sociedade de forma muito mais produtiva. Então, eu acredito que agora estamos passando por um tratamento contra a overdose de tecnologia que nós tomamos, mas em breve acharemos um novo equilíbrio que não vai ser nem um extremo nem outro, assim espero. Muito bem, nós estamos indo para as últimas intervenções aqui, né? Não queremos cansar tanto os nossos reitores aí, mais do que já devem estar cansados, né? Depois de um dia grande de trabalho aí. Nós vamos passar para o Elzo, né? Que levantou a mão aqui. Se você puder ligar a sua câmera, para também a gente conhecê-lo. E depois, se mais alguém quiser participar, fazer, enfim, algum comentário, levantar alguma questão, o momento é esse, tá bom? Para depois a gente caminhar para as falas finais dos nossos convidados. Elzo. Eu quero... Elzo Aranha, da Universidade Federal de Itajubá, Brasil. Eu quero, antes de fazer uma provocação para todos os expositores, primeiro agradecer aqui esse excelente painel, um painel com uma contribuição muito interessante para a reflexão. E o brilhantismo do nosso coordenador, professor João, na condução desse tema. Mas a minha colocação, a minha provocação, eu gostaria que os reitores fizessem um comentário adicional. Professor Edvard levanta um ponto, fazendo uma conexão entre ensino superior, formação com geração de conhecimento inovador. Ou seja, pesquisa, muito interessante. Isso nos leva à seguinte reflexão. Pegando, por exemplo, o ranqueamento dos países mais inovadores, eu fiz aqui um recorte. Por exemplo, a China encontra-se na posição número 12, Portugal na posição 31, o Brasil na posição 57, Cabo Verde, posição 89, Moçambique, posição 122 e Angola, 132. Então, a minha pergunta é o seguinte: o que foi aprendido e o que não foi aprendido na pandemia, visando a busca do crescimento econômico e perenidade econômica social numa lógica de bem-estar social? O que foi aprendido e o que não foi aprendido pelos reitores que estão aqui presentes? Eu agradeceria muito se cada um fornecesse aí, fizesse a sua reflexão e o seu comentário. Muito obrigado.
Muito bem, mas ninguém mais se inscreveu, é que eu tenha percebido, né? Então nós vamos passar para a fala dos nossos convidados, professor Fontainhas, depois o professor Edivar, né? A fala do Enzo aí é bem provocativa, né? O que aprendemos e não aprendemos, né? Ainda estamos aprendendo, né? Certamente. Mas, professor Fontainhas, e já para suas falas também finais, seus comentários finais. Não, a primeira questão que é evidente que é uma provocação que nos demoraria aqui horas estar aqui assim a desenvolver o tema e daria quase uma outra intervenção, mas é pertinente. Eu julgo que nós agora estamos numa fase Covid e acho que há duas dimensões que devemos trabalhar. Uma é olhar para o país e para a questão económica do país. Como é que nós podemos desenvolver o nosso papel das universidades no desenvolvimento dos nossos países, seja no nosso lado Portugal, seja com os colegas no Brasil. Como é que nós podemos contribuir? E para contribuirmos para a mudança de modelo económico é preciso mais ciência e ciência aplicada nas empresas, de forma a aumentar o valor acrescentado dos produtos, os produtos serem exportáveis, e para isso é preciso que todos estejamos em rede. O mercado cada vez mais é global. O que é que eu aprendi na academia? Duas questões. Em termos de país, percebemos que nós estávamos fortemente dependentes da China em muitas questões que não devíamos estar, e que isto era algo que se passou muito na Europa, julgo também no Brasil, que mesmo de componentes tecnológicas, de equipamentos médicos, eles tinham que vir da China e, portanto, estando um país parado, como esteve durante uns tempos a China, nós não tínhamos capacidade, não tínhamos indústria que produzisse aqueles equipamentos. E, portanto, é preciso que os países tenham maior soberania, quer do ponto de vista alimentar, quer do ponto de vista da tecnologia. Temos que ser mais autónomos e produzir os nossos próprios equipamentos. Isto é o que eu percebi em termos de país. Em termos de, enquanto reitor, enquanto universidade, eu neste momento já não sou reitor, abandonei as funções, mas aquilo que eu percebi é que a pandemia foi uma enorme oportunidade, é uma enorme oportunidade para mudar as universidades. É preciso mudar os planos de estudo, já aqui falámos uma redução da carga horária presencial, fazer sistemas mistos, com uma parte à distância, uma parte presencial. O ensino presencial tem que ser mais em contexto de maior interação com os estudantes, e deveríamos apostar na formação ao longo da vida para dar resposta aos dois grandes desafios da Europa, quer à transição climática, quer à transição digital. É preciso que todos os portugueses voltem outra vez ao banco da escola, fazerem formações curtas e um pouco aquilo que se passa na Europa, que são as microcredenciais, que é a acreditação de pequenos cursos de formação ao longo da vida em áreas muito específicas, e é esta resposta que as universidades têm que dar, fazer formações curtas para quem já está no mercado de trabalho. Edivar, obrigado, professor. Professor Nelson, realmente dizer o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. O que a gente não aprendeu, a gente ainda vai descobrir. Porque temos muito a aprender sempre, né? Mas eu diria que um ensinamento muito claro foi esse do quanto que a universidade tem a contribuir com a sociedade, com o desenvolvimento. Nós podemos muito mais do que a gente imaginava que podíamos antes da pandemia, né? A nossa capacidade de intervenção e de troca com a sociedade é muito maior do que nós poderíamos pensar antes da pandemia, né? Foram inúmeros os ensinamentos de parcerias, de construções, de soluções novas que vêm a partir da realidade da situação. Então, eu acredito que vai ser nós estamos vivendo, talvez, um novo momento nas universidades, e aí é preciso fazer um registro, né? As universidades brasileiras hoje só podem fazer isso, né, porque houve, num passado não muito distante, uma expansão significativa, tanto quantitativa quanto qualitativa das universidades, né? O nosso quadro, por exemplo, isso é muito importante mesmo. Aí está correto. Jucinei, seu microfone está ligado.
Jucinei, Minha cara. Jucinei. Obrigado. Pois não, desculpa. Então, as universidades, essa expansão e essa qualificação, o número de professores com doutorado, o número de doutorados nas universidades, de mestrados, né, credenciam a universidade para atuar nos diferentes níveis de formação com muita qualidade, com muita competência. E uma barreira que é histórica no nosso país, que é o distanciamento da indústria, do setor produtivo das universidades, vem sendo quebrado ao longo dos anos e na pandemia isso se mostrou mais forte. Então, o aprendizado é esse. Não há saída fora da colaboração e da formação de redes de conhecimento, e essas redes necessariamente incluem atores da sociedade, né? Sejam empresas, seja o próprio governo. Então, não se admite instituições estanques mais nesse mundo que a gente entra. E a gente tem no país, Elzo, um desafio muito grande, e que aí a pandemia também traz uma luz para a gente refletir. Nós temos no país ainda uma quantidade de jovens das universidades extremamente baixa. Não chegamos a 20% de jovens de 18 a 24 anos na educação superior. Nós tínhamos uma meta, eu falo tínhamos no passado, porque essa meta era para ser cumprida até 2024, e ela não será cumprida até 2024, porque muito pouco se fez desde a aprovação dessa meta em 2014, que era chegar a 33% dessa população de 18 a 24 anos na educação superior. E nós temos que perseguir essa meta, porque a nossa população de jovens, a exemplo do que acontece em muitos países, começa a entrar em decadência, em declínio. Então, aí fazendo a conexão com a pandemia, não temos que falar em redução de postos de trabalho de professores, como o professor Fontainhas colocou, em função das possibilidades que a pandemia nos trouxe. Nós temos que pensar em como alcançar mais pessoas para a educação superior a partir do uso da tecnologia a favor da inclusão nas nossas instituições. Então, são dois ensinamentos. Trabalhar em rede, junto com os outros segmentos da sociedade, e pensar em formas mais eficazes da gente atingir metas de formação de pessoas. Muito bem, nós estamos terminando. O ruim dessas atividades online é que a gente não pode, por exemplo, o professor Fontainhas está numa zona de vinhos, né, Edivar? A gente poderia, nesse momento, ser beneficiado com o presencial, né? Que não será possível. Mas queremos deixar aqui nossos sinceros agradecimentos, né? As reflexões, análises, proposições. Foi uma mesa riquíssima, do meu ponto de vista, e penso que de todos que aqui estão, né? E agradecer ao professor Antônio Fontainhas, ao professor Edivar Madureira, por terem aceito o nosso convite, né? E agradeço em nome da professora Margarida, presidente do FORGE, e da professora Luísa Cerdeira, que é a coordenadora aqui do nosso eixo, tá bom? Então, muito obrigado a todos pela audiência, por estarem conosco. Fica aí o nosso abraço. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Obrigado a todos, boa tarde. Obrigada, professora. Obrigada. Obrigado, Ana. Muito obrigada, João. Muito obrigada, professor Eduardo e professor Fontainhas, que já saiu.
Peço desculpa de não poder ter colaborado mais. Muito obrigada mesmo. E a todos vocês. Obrigado a você, Luísa. Fique bem. Um abraço. Espero que nas próximas atividades possa ser uma maneira muito mais ativa e presencial. Um grande abraço, amigo. Um abraço, amigo. Tchau, João. Obrigado. Tchau, Divar. Um abraço.